Boa noite! Começa agora mais uma edição do Informativo TV Caravelas. Adolescente é detido com droga na garupa de um mototáxi em Ipatinga. No último sábado, um adolescente de 17 anos foi detido com 2 tabletes de maconha no bairro Bom Jardim. Durante o patrulhamento, os militares desconfiaram da atitude do menor, que estava na garupa de um mototáxi. Durante as buscas, os policiais localizaram as barras de maconha escondidas dentro da bermuda do adolescente. Os 2 tabletes, de acordo com a PM, têm quase 1 quilo da droga. A ocorrência aconteceu na Avenida das Flores. O mototaxista foi ouvido pelos militares e liberado ainda no local. O adolescente foi encaminhado para a delegacia de Ipatinga. Homem morre e 3 pessoas ficam feridas em capotamento na BR-116. Na manhã de hoje, um homem de 58 anos morreu em um capotamento de carro em Engenheiro Caldas. O motorista e 2 passageiras ficaram feridas e foram encaminhados pelo SAMU ao Hospital de Valadares. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor cochilou ao volante ao fazer uma curva e capotou o veículo 3 vezes. O carro parou em um matagal às margens da rodovia e as vítimas seguiam de São Paulo para a Bahia. O corpo das vítimas será levado para o Instituto Médico Legal de Valadares e o trânsito não precisou ser interditado e flui normalmente. Jovem assassinado com tiros na nuca na zona rural de Inhapim. Polícia Militar procura por um rapaz de 21 anos que é suspeito de matar um jovem de 19 na noite de ontem, com tiros na nuca na zona rural de Inhapim. Familiares do autor informaram à PM que a motivação do crime pode estar relacionada com uma dívida de drogas. A polícia recebeu informações de que o autor telefonou para a vítima e eles foram juntos de moto para o local, onde ocorreu o assassinato. Após o crime, o homem fugiu. Uma testemunha informou também que, horas antes do homicídio, o autor estava tentando vender uma arma de fogo no bairro Santo Antônio. Menores são detidos com arma, drogas e R$7 mil em Ipatinga. 2 adolescentes de 16 e 17 anos foram detidos com uma arma, drogas e R$7 mil ontem em Ipatinga. A PM chegou ao local após denúncias de que os menores estavam escondendo um revólver em um apartamento no bairro Parque das Águas. Dentro do imóvel, os militares encontraram um cartucho calibre 38 no armário da cozinha e o restante do material estava na garagem e no quintal. Os adolescentes foram levados para a delegacia de Ipatinga. Está no plenário do Senado a proposta que estabelece eleições diretas para presidente e vice se um dos cargos ficarem vagos até 1 ano antes do fim do mandato. De acordo com o artigo 81 da Constituição, se os cargos de presidente da República e vice ficarem vagos nos 2 últimos anos do mandato, a eleição é indireta. Ou seja, é o Congresso que escolhe os substitutos. A PEC 67 de 2016 muda a Constituição para determinar que a eleição indireta só se aplica em caso de vacância no último ano de mandato. O texto deixa claro que os eleitos tomam posse 10 dias após a proclamação do resultado. Vacância ocorre após morte, renúncia, impedimento, decisão judicial ou qualquer outra circunstância. Queiram permanecer como se encontram. Aprovado por unanimidade. A PEC 67 de 2016 foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. O relator, senador Lindbergh Farias, acredita que ela resolve a grave situação político-institucional pela qual passa o país.
Dilma Rousseff sofreu impeachment em 2016. O vice Michel Temer é investigado em inquérito no STF e pode perder o cargo em julgamento na Justiça Eleitoral. Para o senador Lindbergh Farias, a PEC 67 de 2016 tem vigência imediata se aprovada. Assim, poderia haver eleição direta antes de 2018 em caso de vacância. Eu estou convencido disso, tem uma vasta jurisprudência no STF e o fato político é um fato político muito grande. A gente aprovar por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Então o fato agora é que o debate sobre as diretas tem uma PEC. A PEC pode ir para o plenário do Senado Federal a qualquer momento. O senador Antônio Anastasia, em entrevista ao programa Argumento da TV Senado, levantou dúvidas sobre a vigência imediata da proposta. Há uma discussão de interpretação, de hermenêutica ou de exegese, como dizem os juristas, do artigo 16 da Constituição, que determina o princípio da anterioridade, da anualidade da regra do processo eleitoral, que ela tem de ser modificada 1 ano antes da eleição, ou seja, para na eleição que está prevista para outubro do ano que vem, de 18, qualquer alteração a ser válida no ano que vem tem de estar aprovada até outubro deste ano. O autor da proposta diz que pensou na soberania popular. Essa minha PEC é de 2016, ela é do ano passado. Agora, considero que ela deveria vigorar, sim, agora. É o mais justo. O mais justo é a população poder escolher quem ela quer e quem ela não quer. O texto seguiu para o plenário, onde tem de ser aprovado pelos votos favoráveis de 49 dos 81 senadores. Depois é encaminhado à Câmara dos Deputados. Veja quais as outras matérias podem ser votadas no Senado esta semana. A proposta de emenda constitucional que torna estupro crime imprescritível já está pronta para ser votada em segundo turno. O texto precisa de 49 votos favoráveis. Se for aprovada, ainda precisa ser analisada pela Câmara dos Deputados. O plenário também pode votar 2 projetos de interesse dos produtores rurais. Um deles perdoa as dívidas com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. O outro permite que produtores separem uma parte do seu imóvel para dar de garantia em empréstimos. Outro projeto que deve ter destaque no Senado é a convalidação dos incentivos dados pelos estados na guerra fiscal. O projeto foi votado no Senado em 2015 e agora volta para uma última análise aqui na Casa, depois de ter sido aprovado com alterações na Câmara dos Deputados. Saiba a agenda da semana na Câmara dos Deputados com Carolina Nogueira. Oi, nessa semana de muita expectativa sobre o futuro político do presidente Michel Temer na ação que será julgada no Tribunal Superior Eleitoral, o destaque do plenário da Câmara é o projeto que permite o controle acionário das companhias aéreas brasileiras pelo capital estrangeiro. Hoje, as companhias aéreas nacionais podem ter no máximo 20% de capital estrangeiro. O projeto também transforma a Embratur, que hoje é uma autarquia, em um serviço social autônomo como o Sistema S. Também está na pauta a PEC, que isenta a cobrança de IPTU de templos religiosos, e um projeto que permite às prefeituras manter recursos em cooperativas de crédito, onde não houver bancos oficiais. Na CCJ continua a polêmica sobre a PEC que prevê eleições diretas caso o presidente da República e o vice sejam afastados até 6 meses antes do fim do mandato. Outro tema complexo que deve chegar à comissão essa semana é a proposta de emenda à Constituição aprovada pelo Senado que retira o foro privilegiado de deputados, senadores, ministros, governadores e outras autoridades. A proposta só mantém foro privilegiado para o presidente da República, do Supremo, da Câmara e do Senado. A CCJ também discute numa audiência na terça-feira um projeto que fixa regras para os acordos de leniência, um tipo de delação premiada para empresas envolvidas em corrupção. A Comissão de Agricultura discute as dívidas de produtores rurais do Nordeste. E na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente, a Comissão de Meio Ambiente faz seminários para discutir o impacto da preservação ambiental na vida prática das pessoas no futuro e também das unidades de conservação no Brasil. A Frente Parlamentar Ambientalista debate a saída dos Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris. Foi apresentado no Senado um projeto para que na semana de 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, o Brasil passe a comemorar a Semana Nacional de Valorização da Vida. O objetivo é quebrar o tabu que cerca o suicídio e abrir espaço para conversar sobre o tema.
Confira a reportagem. Sempre me disse que eu podia morar em qualquer lugar do mundo, menos em Nova York. Que eu podia escolher qualquer profissão, menos ser atriz. No dia 4 de setembro de 2003, eu me matriculei no curso de teatro da Columbia University. Queriam que eu te esquecesse, Helena. Essa linda menina é minha irmã. O que me levou a fazer esse filme era um desejo de tirar minha irmã do mundo dos esquecidos. A minha irmã, ela morreu com 20 anos, muito nova. Pela morte dela ter sido um suicídio, virou um grande tabu, algo que não se discutia, assim, porque a minha lembrança, enquanto criança, sempre que eu falava no assunto, criava um grande mal-estar. Falar de suicídio é um tabu, e a gente vê que é um tabu que tem que cair. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem um dado que é bastante interessante, mas se não chocante, de que 90% dos casos poderiam ser preveníveis. Um problema que não pode ser ignorado pelo fato de que, no mundo, temos 800 mil casos de suicídio no último ano. E só no Brasil, 12 mil casos de suicídio. Ela me disse que sentia um vazio enorme aqui. Aí que ela falou: arte para mim é tudo, sem a arte eu prefiro morrer. É uma verdadeira metamorfose que o adolescente está passando. Então, manter isso em silêncio só faz aumentar a angústia, só faz aumentar essa sensação de solidão. Nós pretendemos mobilizar a sociedade contra o preconceito que existe com relação à doença mental. O suicídio, ele é praticado em função, na grande maioria dos casos, da depressão. O indivíduo, quanto mais ele é criticado porque ele não dá conta de cuidar da vida dele, mais ele se recolhe, ele começa a se sentir incapaz e ele acaba buscando o suicídio como uma forma de aliviar este sofrimento. E em cima desse preconceito, dessa dificuldade de buscar ajuda, é que nós estamos perdendo pessoas. Helena, sonhei com você essa noite. Mas num instante, você vira água. Se desfaz em gotas. Desaparece. Começa amanhã a 10ª edição do Salão do Livro no Vale do Aço. O salão tem uma programação cultural gratuita, com exposições, lançamentos de livros, intervenções artísticas, oficinas, shows e a tradicional Feira de Livros. O tema desse ano é o amor e tem como homenageado o escritor Marcelo Xavier, que acompanha a trajetória do Salão do Livro do Vale do Aço desde antes do seu início. O evento começa às 7 da noite na Galeria do Centro Cultural Ziminas. A programação completa está disponível no site do Instituto Cultural. E já estão definidos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. O Galo vai encarar o Botafogo, o Cruzeiro vai jogar contra o Palmeiras, o Flamengo pega o Santos e o Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense. O primeiro jogo do Atlético vai ser em Minas e o Cruzeiro decide a vaga dentro de casa. Essa foi mais uma edição do Informativo TV Caravelas. Uma boa noite.